Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um episódio do nosso podcast sobre o livro O Poder da Inteligência Emocional, volume 2. Eu sou Letícia Medeiros, especialista em carreira e desenvolvimento, e hoje eu tô aqui com a minha colega, mas eu já quero dizer, Mari, que tá chegando o dia do lançamento. É verdade. Você tá preparada? Ai, meu Deus. Não, tô, lógico, né? Nasceu preparada, Já nasci né? pronta, tô louca, tô ansiosa por esse dia. Muito bem. Bom, gente, eu sou Mariana Filizola, sou especialista em experiência do cliente e inteligência emocional. E hoje a gente tem uma convidada, um bate-papo que tenho certeza que vai ser super legal. Tá aqui comigo a Denise Martins. Denise, vou ter que ler, porque é muita coisa. Denise Tá é bom. psicopedagoga, ela é orientadora educacional e orientadora parental. Muito obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente. A gente está bem ansioso. A Denise participou do projeto do Poder da volume 1, né? Inteligência Emocional, volume 1, e ela vai contar um pouco aqui para a gente várias coisas. Mas primeiro, Denise, quem é Denise Martins? Bom, primeiro, antes de mais nada, queria agradecer o convite de vocês, Letícia, Mariana, uma honra estar aqui com vocês. E a Denise Martins é uma pessoa que foi se construindo ao longo da vida, né? Eu acho que a gente tem muitas oportunidades na vida de crescer, de amadurecer, de aprender, a gente continua aprendendo, né? Então, é uma pessoa que é a soma de muitos processos de aprendizagem e muitos processos de superação. E hoje, na educação e participando de projetos, tanto na esfera pessoal como na profissional, eu posso colher também um fruto dessas vivências, dessas experiências. Muito bem. E conta pra gente um pouquinho como que surgiu essa vontade, esse interesse em falar sobre esse tema que é a inteligência emocional. Na verdade, o interesse, ele veio a partir da necessidade, né? Como eu trabalho com crianças, adolescentes, família, em escola, eu sinto a necessidade de falar. Nós temos, enquanto ser humano, a necessidade de ser ouvido, né? E a necessidade também de falar. Então, tá aí o poder da escuta ativa e dessa troca rica que faz a gente crescer um com o outro. Mas falar da inteligência emocional, e por isso que esse projeto é tão rico, é a gente trazer para todas as áreas. Todas as áreas necessitam de investimento na esfera emocional. Então, o meu interesse e a minha vontade de permanecer nesse assunto é que, não importa a profissão que você tenha, todos nós precisamos falar de atitudes, de emoções, de superação e, principalmente, como usar isso na nossa vida. E você é mais de uma linha mais educacional, certo? Exato. E aí me fala, como falar de inteligência emocional com esses jovens? E a gente estava conversando aqui no início, você até falou que a adolescência não é mais ali até os 15, 16 anos, que já deu uma estendida até os 18, né? Explica melhor isso aqui para todo mundo, assim, também, Dê? É um ponto de curiosidade, né? Na verdade, a gente está falando de uma idade, os adolescentes, que eles precisam muito. Como eu estava falando para vocês também, nós adultos, nós já, de uma certa forma, a gente já desenvolveu essa habilidade, entre trancos e barrancos, né? A gente já desenvolveu, mas hoje a gente tem muito mais estudo, muito mais pesquisas, muito mais teorias que nos ajudam a desenvolver essa habilidade de uma maneira muito mais cuidadosa e criteriosa. Então, hoje, trabalhando com os adolescentes, eu percebo que eles precisam muito da nossa ajuda para trabalhar esse gerenciamento de atitudes e emoções. Então, autorregulação, né? Controle inibitório, funções executivas, funções emocionais. A minha área permite com que eu olhe para essa criança, para esse adolescente, e eu crie estratégias para que lá na frente ele colha frutos dessa habilidade, que ele saiba de fato lidar com os desafios da sociedade, que são muitos, vocês sabem disso, né? Denise, tem uma coisa muito interessante, eu estava comentando com você antes da gente entrar no ar, que eu tenho uma filha adolescente, né? E também estava comentando que o papel da escola no desenvolvimento da habilidade da inteligência emocional dela foi muito importante. Eu talvez tenha tido um pouco mais de sorte do que outros pais, porque de fato a escola que ela estudou durante praticamente toda a vida foi uma escola que dava um suporte muito forte em cima de inteligência emocional. Uma escola que sempre criou para a vida, e que eu sou muito grata, porque a nossa família
viveu tudo junto com a escola. É uma escola que trata a família como uma comunidade, uma extensão de casa, né? A escola acaba sendo uma extensão de casa e que criou isso nela. Então, acho que tem um papel muito forte, assim, eu sou um exemplo claro disso e sou uma pessoa super agradecida, de fato, a ponto, né, eu tenho vários exemplos com a minha filha, que quando eu converso com os meus amigos e vejo que passei por uma situação ou outra situação, eu falo, gente, como eu sou grata, porque nem sempre, por mais, por exemplo, eu sou uma pessoa que estudo inteligência emocional, tenho certificação internacional, mas a gente é ser humano. E no dia a dia, você não é uma máquina que você está o tempo inteiro ali, né, com o consciente ativado. E emoção é emoção. Você, às vezes, né, se empolga demais ou de menos. E muitas vezes você ter um ambiente onde você fomenta isso, naquele momento que você dá aquela desviada, você tem uma outra pessoa que vem para você e diz, então... E aí um exemplo prático que todos os pais passam. Outro dia eu estava com ela veio falar uma coisa para mim. Quando ela veio falar, eu já sabia do tema, porque a gente já estava falando sobre ele, e aí eu falei, não, então, mas, quando eu comecei a falar, ela, mãe, deixa eu terminar, eu falei, não, mas é que eu já, aí ela falou, mas mãe, eu gostaria de falar, mesmo você já sabendo, eu posso falar? Tipo assim, eu também fico ansiosa se eu não falar. Então, e é um jeito tão bonito e tão leve de só não se aborrecer e sair e de colocar a necessidade dela, de dizer, eu também preciso falar. E eu fiquei até envergonhada, porque eu falei, gente, coitada, ela só quer falar. E eu tô aqui olhando. E isso virou meio que uma brincadeira dentro de casa. Quando alguém quer falar que o outro... Aí a gente fala, mas e o meu desejo de falar? E a gente acaba que isso vira uma coisa leve. Eu acho que tudo tem que ter É a escutativa, é né? a escutativa e é um círculo virtuoso quando você consegue trazer isso para dentro de casa e trazer de uma forma mais didática. Então, sou muito grata e acho que o papel de vocês é um papel muito importante e é um papel muito importante das pessoas que estão nos ouvindo compreenderem este papel dentro da escola, mas também essa retroalimentação que precisa ser feita dentro de casa, porque a vida é escola e casa, né? Então, como é que isso está hoje, assim, para você que trabalha com isso no dia a dia, assim? Como é que estão os pais em relação a esses adolescentes? Como é que você vê? Porque eu tenho uma realidade e talvez seja uma realidade um pouco diferente. Não, e eu acho que tem uma coisa também que a gente, como pais, a gente aprende que, assim, a gente sabe mais que o filho. Exato. Né? E aí, quando vem sua filha e fala, não, mas espera, eu tenho opinião. Exato. Eu discordo ou concordo. Eu acho que a Exato. gente também tem que se colocar no papel de... É verdade, isso. talvez ela possa vir com uma sugestão que pode ser muito legal, por que não, né? E se orgulhar disso e não se chatear com isso, né? Porque eu acho que a escola... que deveriam ser todas assim, né? Ser esse grande ecossistema de você ensinar a sociedade, ensinar os alunos, os pais. A gente tem vários desafios que a gente não precisa entrar no mérito aqui, que a gente acaba não conseguindo. Mas quando você tem a sorte de ter uma escola onde você consegue fazer todo esse ciclo, eu acho que isso é incrível, né? Tanto pra gente como pais, como pra criança, pro adolescente, enfim. Por isso que eu gosto da junção da orientação educacional com a orientação parental. Eu vi quando... Porque a educação e a parentalidade é o que constrói essa relação mútua de escuta ativa e de aprendizado um com o outro, né? Como eu também falei para vocês, nós fomos educados. E hoje, como pais, nós somos educadores. E como educadores, nós temos uma responsabilidade social em formar esse sujeito para a sociedade. Perfeito. Como que a gente forma esse sujeito para a sociedade? Colocando ele em prática, mãos na massa, permitindo com que ele vivencie, sim, situações de frustração, situações de alegria, de tristeza. Por isso que as emoções, elas são tão poderosas. Se a gente não permite que essa criança e adolescente viva essas diferentes emoções, que sujeito a gente está construindo para a sociedade? Então, enquanto pais, nós precisamos educar, mas a gente aprende junto também. Eu não sou a mãe que eu sou porque eu estou pronta. Não, eu fui me construindo. E até hoje, eu tenho 2 filhos, Daniela e Matheus, até hoje eu aprendo com os 2. É isso. Né? E todos os
os dias a gente pode aprender, mas o que mudou de antes para agora? Hoje nós temos mais ferramentas, né? Então, quando a gente fala de inteligência emocional, de habilidade socioemocional, né? A gente está desenvolvendo e aplicando essas estratégias que precisam ser aprendidas. Quem ensina? A família e a escola. A escola precisa andar junto com a família precisa andar junto com a escola. É 50-50. É isso aí. Quando a escola é 70 e a família é 30, a criança vai perder. Eu acho Quando que a essa família junção, é né? 70 e a escola é 30, a criança vai perder porque é a junção. Existe o que é responsabilidade da escola e existe o que é responsabilidade da família, né? Então, qualquer profissional que você vê em qualquer área, ele vai ser bem-sucedido quando ele tem a junção dos dois. Então, é um desafio, mas eu amo, assim, eu sou apaixonada pela educação, apaixonada pela parentalidade, e a inteligência emocional é uma coisa a ser construída, ninguém nasce com a inteligência emocional, Perfeito. você desenvolve a inteligência emocional. É isso. A partir de muito olhar para dentro e muito Exato. olhar para o outro, né? Atento e genuíno. Eu estava aqui, enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando no quanto essa obra, as obras, né? Tanto Inteligência Emocional, o Poder da Inteligência Emocional 1 e o Poder da Inteligência Emocional 2, porque a gente recebeu bastante convidados do 2 já aqui, e é muito interessante como os olhares são diversos, né? Quanta coisa diferente tem no livro. Você vê, o teu olhar é um olhar para a educação, sob a ótica de inteligência emocional, o outro sobre liderança, o outro na área de saúde, na área de tecnologia. A gente teve gente aqui. Quer dizer, é uma diversidade. O livro ficou muito bom, o 1, e por isso o sucesso do 1, para a gente conseguir chegar no 2. Vocês foram best-sellers. A gente tem uma Estamos no dura caminho, a gente está numa tarefa aí. Exato, para que a gente consiga repetir, porque a ideia não é só ser best-seller por ser aqui. O best-seller Faça significa que sentido. chegou na mão de muita gente. É o que a gente quer, que esse tema de fato perpetue, que as pessoas falem sobre ele e sobre esses diversos olhares. Então, quem adquire a obra não vai ter um olhar, ele vai ter São uma vários, né? pluralidade de olhares. Não, enorme. e é um projeto riquíssimo para a gente enquanto profissional. Com certeza. Né? Porque você faz contato com outros profissionais, você lê sobre assuntos que não são da sua área, mas você vê que o Exato. desafio é igual para todos, gente. O desafio de tornar-se alguém é para todos nós, e em todas as áreas. Esse projeto é riquíssimo mesmo. Eu indico de olhos fechados. Foi um prazer, uma alegria ter participado e continuar participando, porque eu brinco, quem é desse projeto vai ser para sempre. A gente cria, a gente tem um grupo, né, com vários coautores, então realmente é uma felicidade imensa estar aqui com vocês. Muito, muito legal, muito alegre assim dessa sua presença aqui. O que você, a curiosidade aqui intelectual minha agora, como é que foi para você pessoalmente, né? Depois que você lançou o livro, e como é que foi esse teu caminho, assim? O que você sentiu? Sei que você já está em outro projeto, mas o que você sentiu a partir desse teu lançamento? Como é que foi a tua relação com as pessoas? Quem leu? O que comentou com você? O que você acha que ficou de legado para essas pessoas com o teu capítulo? É curioso, porque quando a gente entra num projeto como esse, a gente escreve o nosso texto, mas a gente não sabe quem é que vai ler. Você não Sim. sabe quem você vai atingir. Perfeito. E você atinge gente de todas as áreas, né? Então, não é porque eu sou da educação que eu não vou atingir quem é advogado, quem trabalha com RH, quem é engenheiro. O mais poderoso desse livro é que você pode abrir e ler a área que você quiser. Mas depois que o livro foi lançado, é que a gente se dá conta da dimensão, que é participar de um lançamento, receber as pessoas que você ama ali, né? Encontrar o livro em qualquer site, gente. Pelo amor de Deus, eu não preciso ficar procurando. Qualquer livraria que você vai, o livro tá lá. Que facilita muito, né? Exatamente, numa editora que valoriza o seu trabalho. Então, até hoje, gente, vejam, até hoje, nós estamos indo pro 2. Até hoje eu colho frutos do volume 1.
né? E eu espero que vocês escolham esses frutos. E a gente cria relações nesse projeto que a gente leva para a vida, né? Estamos aqui por conta desse projeto. O livro nem foi lançado ainda. Exatamente. E estamos aqui por causa desse projeto. Então, eu volto a dizer que a gente sempre tem a chance de aprender, de trocar e de crescer diante de um projeto como esse. Então, estou muito feliz de ver o volume 2. Eu falo, nossa, deu resultado. A gente bateu recorde de venda em alguns locais. E a leitura é muito importante, né, gente? A gente, numa era de inteligência artificial, de tecnologia, quem se pega para ler um livro, para comprar um livro, para Sim. prestigiar o outro, né? Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade mesmo. Muito bem. E a gente fala de tantos vieses dentro desse livro, que eu acho que no final eles se completam, né? Sim. A gente fala de tanta coisa, mas no final Parece ele um só, afunila, né? parece um só, É. né? E às vezes até tem assuntos repetidos, aí você fala, meu Deus, mas são visões diferentes, que eu acho que isso se completa e que faz todo sentido, né? E me conta um pouquinho, assim, se você pudesse dar uma dica pra gente de como usar a inteligência emocional na prática, né? Tanto os jovens quanto os pais, assim. O que você diria pra nós, Dê? Eu costumo dizer que todos nós temos o direito de crescer e aprender com erros e acertos. Se permitam errar, se permitam se frustrar, se permitam colher aquilo que a gente precisa diante dos desafios da vida. Porque é isso, a gente se culpa muito, né? A gente se culpa na maternidade, a gente se culpa enquanto profissional. Tá tudo bem você errar, tá tudo bem, mas a gente precisa também buscar estratégias. Quais são essas estratégias? Né? É a leitura, é uma boa terapia, é o autoconhecimento, né? São cursos profissionalizantes, é você olhar para si, identificar quem é você. E eu sempre falo, é o que eu falei num outro podcast, identificar quem é você na sua raiz, quem é a Letícia, quem é a Mariana, quem é a Denise, independente do que os outros acham, Exato. né? Como você desenvolve a sua pessoa respeitando todas as suas emoções, porque, volto a dizer, nós vamos errar. Então, se permita errar e corra atrás daquilo que te fortaleça. O que te fortalece? Né? É a religião? Né? É o seu trabalho, é a sua família, é o desenvolvimento da sua espiritualidade. O que te fortalece? A gente precisa se fortalecer. O desenvolvimento da inteligência emocional é o fortalecimento do sujeito. E cada um tem um caminho que precisa ser desenvolvido. Você tem que descobrir o seu. Não tem mágica, não tem segredo, não tem receita, mas você precisa ir atrás do seu. Ô Denise, quando a gente fala de inteligência emocional para uma criança e uma adolescente, eu acho que tem um desafio aí, e aí eu acho que isso é uma coisa legal para você trazer também. Como é que os pais podem contribuir com estas crianças e esses adolescentes, dado que eles podem ter ou não o apoio das escolas e tal, mas por si só, como é que o pai sabe, ou os pais sabem que estão permitindo com que esses adolescentes estejam construindo a inteligência emocional? Porque eu entendo quando você fala, deixe essas crianças se frustrarem. Eu sempre falo assim, é muito mais fácil educar filho sem dinheiro do que com dinheiro, porque com dinheiro nenhum pai quer dizer não para filho. Quando você não tem dinheiro, que normalmente é o que dá acesso, o que permite, é o que reza o sim e o não na maioria das vezes, você diz não porque é não, porque tipo, não tem como, né? Mas quando você tem, muitos pais confundem muito isso com essa permissividade de fazer qualquer coisa, né? Enfim, eu ia até fazer um comentário, mas nem vou, porque, né, sei lá, quem fez, e eu não quero julgar, não é isso. Mas o ponto é, para além disso, porque eu acho que isso sim, dar mais não, deixar eles viverem, tá tudo bem a criança sofrer, né? Vai sofrer, e tá tudo bem, é bom sofrer de vez em quando. Mas que mais? Como eu falei, a gente tem uma responsabilidade, né, sobre essa criança. Existe um termo que eu gosto muito, que é a autonomia vigiada. Você precisa dar autonomia, mas você tem que estar lá vigiando, né? Então, o nosso papel, primeiro, é correr atrás de estudar, de se informar. Qual é o caminho? Qual é o melhor caminho para mim? Segundo,
é olhar para essa criança e entender quem é o adulto da relação. Porque o que está acontecendo hoje? Os pais querem ser amigos Boa. e não se colocam na Como condição pais. de pais. Mas eu acho que tem uma coisa também, que a gente, como pais, a gente quer fazer tudo que nós não tivemos. Exato. Então, se eu não tive escola particular, então eu quero colocar meu filho na melhor escola. Eu não tive tal coisa, então eu quero que meu filho tenha. E eu acho que até essa coisa da percepção, eu não podia falar nada, eu não tinha poder de escolha, agora eu quero que meu filho tenha tudo. E eu acho que acaba gerando também essa coisa da não frustração, porque ele sempre tem um sim. Mas, sempre Letícia, jeitinho. o autoconhecimento é muito importante nesse sentido. Porque você precisa entender o seu contexto, Sim. precisa se conhecer para poder educar o outro. Se você não se conhece, como é que você vai ter estratégia, ferramenta para educar o outro? Você não pode, o caminho do seu filho, da sua filha, é dele. Cada um tem o seu caminho. Eu tenho o meu, minha filha tem o dela. Eu não posso misturar as estações. Hoje, o meu papel é de responsabilidade. Mariana, o seu papel de mãe é de responsabilidade. E você precisa saber qual é a sua responsabilidade. Sempre sabendo colocar limite. Autonomia vigiada. Se você larga tudo de sim para tudo, qual é a sua responsabilidade? Nenhuma, porque você diz sim para tudo. Se você falar não também para tudo, você não pode ser radical. isso. Então, encontrar um equilíbrio na maternidade é fundamental. E para isso, a gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa entender, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se curar dos nossos traumas, porque a gente passa os nossos traumas para os nossos filhos, Muito. né? E essa dor que muitas vezes é solitária, acaba indo para os nossos filhos, mas cada um tem um caminho, Exato. né? Então, por isso que eu amo esse desenvolvimento da inteligência através da parentalidade da educação. É um misto, é um conjunto. E encontrar o equilíbrio desses dois é o que é o nosso maior desafio enquanto ser humano. A gente precisa encontrar o sujeito, não, a gente precisa encontrar o equilíbrio, né? E assumir a responsabilidade, né? Exato. Do meu papel como mãe, do seu papel como escola, acho que cada um no seu quadrado, mas Exato. andando juntos. Tá acabando o nosso tempo. Passa rápido, né? Passa rápido. Muito rápido. E esse é um assunto que, tipo... Vai longe. Vai longe, Vai. interessa a todo mundo. Então, assim, a gente fica aqui pensando, tipo, já tem mais uma curiosidade, outra curiosidade, mas enfim, a gente tem um tempo. Mas a gente queria te agradecer muito por você ter vindo aqui. Foi muito legal. E assim, só pra gente fechar, tem um recado final, assim, pra todo mundo? Pra gente fechar esse podcast com chave de ouro? Primeiro, prestigiem o nosso trabalho, o nosso projeto. Queremos ele batendo recorde de venda de novo. E segundo, invistam no autoconhecimento. Isso. Invistam no seu coração, porque todas as habilidades estão concentradas ali. O nosso coração precisa pulsar para dentro, para fora e para a sociedade. Então, estou muito feliz de ter participado. Contem comigo para quantas vezes vocês quiserem. Desejo muito sucesso e que a gente possa, de fato, fazer com que esse livro atinja todas as profissões, todas as regiões e o Brasil inteiro, como foi no volume 1. É isso. E a gente espera vocês no dia 4 de dezembro. Estaremos lá, você também Com estará certeza, lá, com estarei lá. certeza. A gente está esperando todos vocês no dia 4 de dezembro na Livraria da Vila do JK. Vai ser uma delícia esse encontro de pessoas queridas, maravilhosas, prestigiando o poder da inteligência emocional 2. E todos esses convidados que a gente já entrevistou estarão lá também. Então, vocês vão ter o privilégio de conhecê-los pessoalmente, Isso, né? Exatamente. É E isso, levar Mari? seu livro autografado por todo mundo. Né? Tá bom. É Muito isso, Mari, então? Boa. Valeu, Obrigada, querida. parceira. Obrigada. Querida, muito Obrigada, obrigada. Foi gente. muito bom ter você aqui com a gente. Valeu, gente.